Olá a todos, é uma grande honra compartilhar com vocês alguns dos recortes do que é a história do Teach Beyond Brasil. Hoje juntos nós vamos entender um pouco sobre como Deus nos preparou para que nós chegássemos até aqui. Essa história começou com um convite da MPC, a Mocidade para Cristo, em 1951, para que os irmãos Jans fizessem campanhas evangelísticas na Alemanha. Pela proximidade com a língua, eles estavam aptos para isso. E a Alemanha vivia um ambiente de pós-guerra, e precisava ouvir de Jesus. Essas campanhas aconteceriam e seriam transmitidas por rádio na Alemanha, e aí retransmitidas ao redor do mundo. Foi a emissora HCJB, lá de Quito, no Equador, quem retransmitiu para a América Latina. A transmissão de uma daquelas pregações em alemão, de Léo Jans, acabou chegando aos ouvidos de um missionário brasileiro no estado do Paraná, que naquele tempo era também líder da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba. O nome dele era Willy Reuser e é um de nossos fundadores. Assim, Willy iniciou os contatos com Léo para que ele viesse também fazer campanhas evangelísticas para os descendentes de alemães na região. Mas isso demorou um pouquinho, porque o Léo acreditava que o campo missionário dele ainda era a Alemanha. Léo e Willy continuam trocando cartas até que surge uma grande oportunidade em 1955 para que Léo viesse ao Brasil junto com Billy Graham, através da Mocidade para Cristo, no Congresso Mundial de Evangelismo e Missões. Nesse evento, Léo Jans prega, então, junto com Billy Graham e outros grandes pregadores da América Latina, e é a partir disso que o Léo, junto com o Willy, organiza as campanhas evangelísticas que vão iniciar nos anos 60 aqui no Brasil. Outro de nossos fundadores, Fred Bornstein, outro grande pregador, diga-se de passagem, é quem vai acompanhar Léo na maioria de suas viagens como tradutor das suas pregações para português. Então, em 1969, seria fundado em Curitiba o Janstin, Associação Brasileira de Evangelização. Os fundadores foram Willy Reuser, Fred Bornstein, Wilhelm Fichel, Helene Fichel, Kurt Isla e Sigrid Isla. Mas e Gramado nessa história? Bom, aí vem o papel crucial de um de nossos casais fundadores, Wilhelm e Helene Fichel, vindos da Alemanha e residentes já em Gramado naquela época e que já tinham no coração o sonho de abrir uma escola bíblica no Brasil. Assim, o casal providenciou com muitos sacrifícios um terreno em Gramado no ano de 1970, abrindo mão até mesmo do seu jipe para isso. E é na casa dos Fichel, em 1971, que vai ser assinada a inauguração da filial do Janstin Brasil em Gramado. Entre 1970 e 1975, com o auxílio dos Irmãos do Global, seria construída toda a infraestrutura básica de alojamentos que nós temos até hoje. Na época se trabalhava basicamente com divulgação de material impresso e em áudio. Com o tempo ainda seria construído o nosso prédio acadêmico e os prédios de moradias para as famílias de missionários. Em 1974, com a infraestrutura pronta, Gramado seria confirmada como a nova sede do Janstin Brasil, o que seria oficializado em 1975, ano em que já seria inaugurado também na nova sede o CTB, Centro de Treinamento Bíblico, e o Ministério de Acampamentos, com crianças, jovens e famílias. Nos anos 80, o coordenador Paulinho Souza iria imprimir no Ministério de Acampamento grande parte da sua filosofia. É aí também que o Ministério iria incorporar os aspectos do sul do Brasil e passaria a ter seus tchês e bás, expressões locais que passariam a dar nome para as funções da equipe do acampamento e que são marcas registradas no Campo Serra. Em 1985, o CTB, Centro de Treinamento Bíblico, passaria a se chamar STG, Seminário Teológico de Gramado, um bacharel de 4 anos e sob coordenação de Werner Reuser, filho de Willy. Dentro do contexto do seminário, o querido Marvin Thyssen, nosso primeiro diretor, inicia em 1988 o Nova Estrada, um ministério de louvor itinerante, dando aí continuidade à herança artística da missão. O ministério permaneceria ativo ainda por 10 anos, encerrando as atividades em 1998, um ano depois do encerramento das atividades do próprio seminário. A missão continua suas atividades através do Ministério de Hospitalidade, a Pousada da Paz, hoje Casa da Paz, e do Acamp Serra, que ainda se desenvolveria e expandiria para Pelotas, dando origem ao Camp Pampa em 2016. Nós tivemos o retorno do ensino teológico à missão em 2008 com Rafael Reuser, filho de Werner. Com Arthur Lupion nós tivemos o retorno da graduação e em 2019, sob coordenação de Ednardo Duarte, o STG retorna oficialmente às atividades. A adesão à nova visão de educação transformadora, que Deus inspirou primeiro ao nosso querido Howard Leck, foi proposta pelo Teach Beyond em 2011, aqui coordenada por Jussara Tonedini e diretorias, acompanharia uma grande expansão do raio de influência da missão no território brasileiro, com fundação de polos e de representatividade em todas as regiões do Brasil. O agora Teach Beyond Brasil passaria também a apoiar iniciativas globais, como no continente africano, além de Portugal, Uruguai, Alemanha, Sérvia, Hungria. Em 2018 seria fundado então o Instituto Teach Beyond, com a função de estruturar o futuro das ações sociais relacionadas à missão. As dificuldades
dificuldades da pandemia em 2020 e 2021 acabaram permitindo um novo planejamento estratégico e aí se registrou um crescimento considerável na missão, hoje com 109 missionários. Foram adquiridas novas terras na cidade vizinha, Nova Petrópolis, para sediar um ministério da Campo Serra. Isso tudo como parte de um movimento que acompanha uma série de novos projetos e ministérios para a sede em Gramado. Quanto ao futuro, que Deus continue nos surpreendendo. É uma grande alegria nós fazermos parte dessa construção que Deus escolheu fazer através de pais e filhos, de amigos e famílias e de parceiros de uma vida toda. Essa grande família chamada Teach Beyond, que é também igreja, que é também reino de Deus. O que nos resta, como missão, é continuar trilhando o caminho que Deus nos preparou.